Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula hoje, né, nessa linda quarta-feira, e hoje nós vamos analisar mais um texto de mistério, gente. Logo a gente termina essa etapa de análise de textos e aí a gente retoma o último conteúdo que tem lá na nossa apostila ainda, né, que ainda falta o conteúdo sobre os cartazes. Mas antes de nós prosseguirmos com esse conteúdo de cartazes, é necessário terminar esse contexto de atividades complementares, tá bom? Então hoje nós vamos analisar mais um textinho muito legal. Ele é também de terror, com esse clima de suspense. E aí, vocês estão gostando desses textos? Eu gosto desse tipo de gênero textual de terror. Às vezes fico um pouco com medo, mas está tudo certo. Hoje, o texto que nós vamos trabalhar é a primeira parte do texto, Os Assassinatos da Rua Morgue. E aí nós vamos descobrir aqui esse mistério e na sexta-feira a gente vai ver a resolução da história, tá bom? Então hoje eu vou ler a primeira parte, na sexta-feira a segunda parte, ok? Então vamos começar? Vamos lá! Os Assassinatos da Rua Morgue, parte 1. Resolver enigmas não é uma coisa fácil. Não basta ser um bom calculador, nem tampouco é suficiente ser um grande observador. Talvez o mais importante seja estar atento a todas as maneiras possíveis de se chegar à verdade. Isso é o que, na realidade, ajuda a descobrir que a verdade nem sempre está tão escondida assim. Para ilustrar essa ideia, a melhor coisa é um bom exemplo. O senhor C. Auguste Dupin e eu estávamos certa vez tomando um café da manhã em um café lá em Paris. Folheamos distraídos um jornal quando lemos uma manchete impactante. Crimes extraordinários era o título da manchete. A notícia contava que na madrugada anterior, em uma casa da Rua Morgue, haviam encontrado os corpos sem vida de uma tal senhora e de sua filha, a senhorita Camille. Segundo lá explicava, os vizinhos acordaram com os gritos que vinham lá do quarto andar. Em seguida, ajudados por 2 soldados, os vizinhos puderam abrir a porta do prédio. Enquanto subiam temerosos pela escada, escutaram mais gritos que cessaram antes dele chegar ao andar. E quando entraram em um dos quartos, depararam-se com uma cena que lhes revirou o estômago. Meus amores, agora, algumas coisas nessa história, elas são um pouco pesadas para a faixa etária de vocês. Eu entendo que esse texto, ele é essencial para responder algumas questões, mas eu separei aqui algumas coisas que não são tão aterrorizantes assim, viu? Porque eu não gosto de trazer para vocês conteúdos que falam sobre violência. Então, como esse texto aqui, ele é inventado, né? É um texto escrito por Edgar Allan Poe. E esse escritor, ele é um escritor muito bom. Porém, algumas coisas que ele traz nesse texto aqui são pesadas para a idade de vocês. Então, eu selecionei só o que era realmente importante para que vocês possam responder a tarefa, tá bom? Então, vamos lá. Quando eles entraram no quarto, eles encontraram 2 corpos, gente. 2 pessoas mortas. Uma senhora e uma mulher mais nova. E aí, esses corpos estavam em uma situação terrível. Havia sangue para todos os lados, espalhado pelo chão. E havia também uns tufos de cabelo que pareciam pelos. Então, essa informação é importante para que você saiba depois o desenrolar da história, ok? Então, esses corpos foram encontrados. E foram também encontrados 2 bolsas cheias de dinheiro lá no apartamento da senhora e da sua filha, que era uma moça mais jovem. E aí, vamos lá para o que aconteceu depois. Tá. É importante dizer também que um dos corpos, que era o corpo da moça mais jovem, estava lá perto da lareira. Ele foi jogado pela chaminé. Então, ela estava lá nessa chaminé, também é importante falar sobre isso.
E aí esses corpos foram encontrados nessas situações e o jornal dizia que o motivo da carnificina era desconhecido. E aí a polícia estava completamente desorientada, porque vocês sabem que quando existe algum assassinato brutal, a polícia ela atua na tentativa de resolver o crime, de descobrir o que foi que aconteceu, não é? Só que nesse caso a polícia estava sem saber por onde começar, porque tudo era muito esquisito na cena. E aí no dia seguinte foram publicados novos detalhes sobre o fato, não é? Então o jornal mais uma vez publicou a manchete, né? E dessa vez o título da manchete era A Tragédia na Rua Morgue. E aí o jornal citava algumas declarações de testemunhas que moravam ali perto do apartamento dessas duas vítimas. E entre elas tinha alguns estrangeiros também. E aí a maioria dos vizinhos que haviam participado da descoberta do assassinato diziam que as falecidas eram pessoas discretas e que recebiam poucas visitas. Na noite dos crimes, escutaram-se duas vozes gritando, uma grave e outra mais aguda. Então, a grave é uma voz mais forte e outra mais aguda, que é uma voz mais fina. Todos, sem exceção, atribuíram a voz mais grave a um homem francês, talvez com sotaque estrangeiro. No entanto, sobre a voz aguda, não entraram em um acordo, embora ninguém tenha entendido exatamente o que dizia. Alguns afirmavam também que era francês, ao passo que ambos achavam que fosse espanhol, russo ou alemão. Então, ninguém sabia exatamente qual era o idioma daquelas vozes, só sabiam que elas estavam gritando, se comunicando, mas não sabiam qual era o idioma. E aí eles suspeitavam, né, que fosse várias línguas. E eles mencionaram até o idioma russo e alemão, apesar de nenhuma testemunha falar nem compreender estas línguas. Também foram escolhidas declarações do banqueiro habitual das senhoras e do representante do banco, né? Então, as declarações deles apresentavam interesse. Ele disse que a senhora havia retirado 4.000 francos, que é a moeda lá de Paris, né, da França, 3 dias antes da sua morte, né? Então, ela retirou esse dinheiro do banco. E o representante do banco, ele contou que havia acompanhado a senhora até a sua casa por precaução e que, ao chegar, a filha ajudou sua mãe a carregar as 2 bolsas de dinheiro. E aí, gente, esse texto, ele vai parar por aqui, porque a gente só vai saber a resolução desse crime, desse assassinato depois, tá bom? Então a gente fica aqui com esse clima de mistério, de suspense, para que nós possamos entender o que aconteceu de fato. Então os investigadores, eles vão atuar nesse crime e na próxima aula eu vou trazer para vocês a resolução dele, tá bom? E aí os investigadores vão trazer para vocês a resolução desses crimes, ok? E enquanto isso, nós vamos ficar respondendo as nossas questões complementares, não é mesmo? Então, como atividade de hoje, eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar. Então, meus amores, lá na página 69, nós temos aí a questão 8. Porém, dessa vez, vocês vão responder apenas a letra A, tá bom? A letra B e C ficarão para a próxima aula. E aí, nós temos o seguinte. Leia o início do texto, os assassinatos da Rua Morgue. Resolver enigmas não é uma coisa fácil. Não basta ser um bom calculador, nem tampouco é suficiente ser um grande observador. Talvez o mais importante seja estar atento a todas as maneiras possíveis de se chegar à verdade. Isso é o que, na realidade, ajuda a descobrir que a verdade nem sempre está tão escondida. Então, nós temos aí algumas opções para você marcar com relação a esse trecho. Então, letra A. Segundo esse trecho, podemos dizer que é sempre possível descobrir a verdade? Ou descobre-se a verdade ficando-se atento, pois há vários caminhos para chegarmos a ela. Ou, mesmo os desatentos podem resolver todo e qualquer enigma. Ou, por fim, um enigma sempre está muito bem escondido, como a verdade. E aí, meus amores, o que vocês acham com relação a esse trechinho? Espero que vocês consigam responder direitinho. Essa questãozinha aí tá fácil, não é? E aí na próxima aula a gente começa a responder as demais. Então, beijinhos pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!